traiu o presidente Bolsonaro no acordo pelo PL da anistia, traiu sucessivamente ou recorrentemente. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, e aí o Hugo Mota, eu não sei se... Acho que a porta do armário estava aberta, né? Estava aberta e todo mundo já sabia. Estava meio arranhada por dentro, aquela coisa toda, aquela loucura. E agora ele pronto. Cravou e apoia Lula na Paraíba. Ele que é candidato, né, buscando se manter na condição de deputado federal pelo querido estado da Paraíba. E fez essa declaração que você ouve agora. O senhor vai apoiar a reeleição de Lula para a presidência? A tendência agora, com o nosso partido declarando a neutralidade, né, eu estava aguardando o meu partido se posicionar, o Republicanos a nível nacional declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional que entender ser a candidatura melhor para o país, e a tendência nossa aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhemos com o presidente Lula. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição. A nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição. O presidente falou... Que dúvida que eu tava, hein, Edu? Começa com o Edu essa rodada, tá em função do horário, o Edu precisa se despedir da gente. Edu, que dúvida, hein? Traiu o presidente Bolsonaro no acordo pelo PL da anistia, traiu sucessivamente ou recorrentemente, porque quando coloca o PL da anistia, a votação do requerimento de urgência, no dia 14 de setembro do ano passado, consegue 318 votos, salvo engano, para o requerimento de urgência do PL da anistia, transforma em dosimetria, senta em cima. Bom, o resto a gente já sabe. Nenhuma novidade por parte de Hugo Mota, Edu. Nenhuma, Pittori, nenhuma, e isso deixa muito claro, isso é o retrato do fisiologismo, né? Infelizmente, a gente fica refém desse tipo de situação, porque não pode ter candidatura avulsa, então a gente fica já refém do primeiro ponto dos caciques políticos, e a gente sabe todos os obstáculos que tem, por exemplo, se você em casa quiser se candidatar, se o cacique político não ver interesse na sua candidatura, você vai patinar, vou usar uma expressão bem coloquial aqui, você vai penar para levar adiante sua candidatura, seja para as eleições municipais, seja para as eleições federais. Então aí você vai ter que custear a sua campanha, né? O cacique político vai ter que gostar de você. Então você vai ter que adentrar nesta pirâmide começando de baixo. Agora vamos supor que você já começa do meio para cima, né, próximo ali da cúpula do partido. Então você fica refém dessa situação, ao mesmo tempo que o Brasil está refém desse fisiologismo. É este o ponto central. Você acha que por quê? O quociente eleitoral acaba encaixando perfeitamente com a postura política e a proibição de candidaturas avulsas, deixando o Brasil refém de caciques políticos. Não é por acaso. Não é por acaso. E aí a gente vê esse cenário. Quando envolve uma pessoa que supostamente era para honrar seus acordos celebrados, né, os acordos políticos, não, agora ele está, né, entrosado com o Lula, é o melhor para o país, né, no caso da Paraíba, é o melhor para o Brasil. É esse tipo de situação, né? Vale lembrar que o Republicanos é vinculado à Igreja Universal. A Igreja Universal apoia comunistas marxistas, né? O cristão, desde a Guerra Cristeira no México, que houve o assassinato lá envolvendo os cristãos, ou o atentado da igreja de Svetja, né, na Bulgária, também assassinato de cristãos, entre outros, pela humanidade. Né? O marxista sempre mata cristão. Ou se você quiser pegar a ditadura chinesa, ou você quiser pegar a ditadura no Camboja, é sempre o cristão que sofre. Aí agora o Partido da Igreja Universal, que a gente tem também o Marcos Pereira, vinculado ao Edir Macedo, apoia o Lula também, e aí tem esses apoios regionais,
Está muito claro aí, Pitoli, o fisiologismo, e ao mesmo tempo a gente tem que bater nessa situação. Bater eu me refiro no sentido figurado, tá? Pelo amor de Deus. Mas insistir nessa situação de incompatibilidade, até pela história. Um partido vinculado à Igreja Universal, que é uma grande congregação evangélica no Brasil, apoiando um marxista que acaba apoiando Daniel Ortega, que persegue cristãos na Nicarágua, só para colocar em fatos presentes a situação de incongruência, de incoerência vinculada ao Partido Republicano, mas a gente sabe aí do que se trata o Hugo Mota e todo, vamos dizer, a expressão popular, o rabo preso que ele tem, né, Pitoli? Edu, só lembrando que o Marcos, ele colocou o slogan Republicanos, o partido mais conservador do Brasil, né? Edu, boa semana para você, obrigado por passar seu tempo aqui conosco. Obrigado você, querido Pitoli, excelente início de semana, obrigado, querido Zizi, o querido Max, a nossa querida audiência, e até amanhã. Obrigado, Pitoli. Obrigado, Edu. Ô, Max, Zizi, estou me lembrando aqui, Max, do discurso de posse na presidência da Câmara do Hugo Mota. Ele trouxe um fio de esperança. Me lembro de jornalistas como Alexandre Garcia se assustando. Primeiro com a estrutura do texto, né, um português até um tanto quanto rebuscado, mas de uma linguagem que há tempos não víamos na posse de um presidente da Câmara. Um sinal de esperança, né, um sinal de um alento. Puxa, acho que o acordo com o presidente Bolsonaro será cumprido, questão do PL da anistia, em especial. E, de repente, na mesma semana, tem um jantar na casa de Alexandre de Moraes, todos vão se lembrar, sempre na casa de Moraes, né? Fico imaginando o Cine Trancoso, quem ensinou quem, né, com relação ao Cine Trancoso, né? Quem grava quem aprendeu a gravar com quem, mas, enfim, é só um devaneio da minha parte. Aí, Max, eu brincava, fazia aqui um trocadilho, que o Hugo Mota foi jantar na casa do Moraes e saiu jantado. Jantaram ele ali, não é verdade? Foi jantar e saiu jantado. Por quê? No dia seguinte, há uma mudança abrupta de posicionamento, há uma mudança abrupta na velocidade com que as coisas andariam e deixaram de andar. E é esse Hugo Mota que está aí. Quem é o Hugo Mota, Max? É o da posse, lá do dia 1º de fevereiro do ano passado, ou é esse aí? Pois é, Pitoli, aquele Hugo Mota que você comentou agora da posse, esse não existe mais e já tem algum tempo que ele deixou de existir. O que a gente vê hoje é o Hugo Mota amigão do Lula, né? Grande companheiro aí de Alexandre de Moraes também. Enfim, o que nós estamos vendo, gente, é o Centrão sendo Centrão. Vocês têm que entender isso. Centrão é isso aí. Centrão quer surfar a onda que ele acha que vai vencer. Não sei porque eles estão apostando no Lula. Nem as pesquisas, né, que sempre tem um viés de esquerda, estão mostrando um cenário tão positivo assim para o Lula, não. A gente vê que o Lula está em queda e o Flávio Bolsonaro está em ascensão. A tendência é essa. E tudo indica que essa tendência vai continuar até as eleições. Então, o cenário aí tá de muita gente com rabo preso com o STF, também tem isso, Pitoli. A gente já teve processos, se eu não me engano, do pai do Hugo Mota, que apareceram em certos momentos, e aí depois ele recuou, logo depois que apareceram esses processos, enfim. O que está muito claro aqui é que houve uma proibição por parte do sistema, daquilo que é o sistema brasileiro, de apoio ao Flávio Bolsonaro. Então, esses partidos do Centrão não querem apoiar o Flávio, não é nem tanto porque foi uma escolha política, não. Foi uma decisão baseada numa intimidação de bastidor, pelo menos é isso que parece. Em alguns lugares foi também uma escolha política. A gente sabe aí que o Ciro Nogueira estava com a intenção mesmo de apoiar o Lula, porque ele acha que assim ele vai ser reeleito senador no Piauí, mas há muitas histórias que estão circulando na mídia falando sobre essa intimidação
aquela história que nós comentamos aqui, o melhor não, né? Encontrou o ministro do STF, falou que estava pensando em apoiar o Flávio, o que esse ministro achava, e o ministro virou para ele e falou, melhor não. Então aí já diz tudo. A gente vê hoje jornalistas falando de articulação, que os ministros hoje seriam os maiores articuladores. Calma aí, mas articulação política, né? Porque não tem outro tipo de articulação nesse caso, é articulação política. Alguém que, inclusive, não deveria fazer articulação política, ele pode até sofrer impeachment por isso. A gente teve artigo que saiu no jornal o Globo, dizendo que a eleição ameaça a existência, a sobrevivência de Alexandre de Moraes, e que ele estaria preocupado, estaria fazendo as contas de senadores que podem ser eleitos e que no ano que vem poderiam fazer uma votação de um impeachment contra ele, de que ele estaria articulando para impedir que esses senadores sejam eleitos. Gente, tudo isso não estou tirando da minha cabeça, isso está circulando na mídia. Se você procurar aí no Google, você vai ver, se não me engano, era um artigo da Thaís Oyama, do Globo, que o título era algo nesse sentido, de que o Alexandre de Moraes estaria vendo a sua ameaça, a sua sobrevivência como ministro, por causa dessa eleição. Então, tudo isso está sendo tratado com normalidade. Eu peguei um trechinho aqui, porque fala do Hugo Mota, de uma outra notícia, que também está publicada aí pelos veículos de comunicação, que diz o seguinte: o presidente nacional do Republicanos, já tem alguns dias essa notícia, tá? Da semana passada, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, foi recentemente conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Isso foi semana passada. Tema: alianças eleitorais do partido em 2026. Ao chegar, outra autoridade estava no recinto, junto com Hugo Mota. Adivinha? O ministro Alexandre de Moraes, do STF. O Republicanos já não estava animado. Desistiu de vez de apoiar Flávio Bolsonaro a presidente. Aí, Pitoli, a gente começa a entender aquela configuração lá da mesa, da convenção, que tinha o Marcos Pereira, que tinha o Hugo Mota, tinha a Damares. E ali o Cleitinho puxa aquela história toda que a gente já começa a achar que é um teatro que está sendo feito. Porque, para mim, quem está mandando, de fato, no Republicanos, ainda mais por essa notícia aqui que eu acabei de ler para vocês, trazendo um bastidor, me parece que quem manda muito mais hoje é o próprio Hugo Mota. Já que o Marcos Pereira pensou em apoiar, viu o Hugo Mota ao lado do Alexandre de Moraes e viu que não dava mais. E aí eles teriam esperado, inclusive, o Flávio colocar um candidato para governador de Minas Gerais para depois vir com a candidatura do Cleitinho, ou seja, para não obrigar mais, não ter mais nenhuma relação entre as duas candidaturas. Infelizmente, gente, isso é centrão. É urgente que a família, que o Bolsonaro, né, pudesse ter um partido dele. Infelizmente, isso não é possível hoje, né? E a outra coisa que a gente precisa mudar com urgência é uma reforma política para acabar essa história de você precisar necessariamente de um partido para se candidatar, é a chamada candidatura avulsa. Isso mudaria toda essa lógica de poder nefasta que existe hoje no Brasil, porque, na verdade, a gente está percebendo agora que quem manda na eleição são os chamados caciques partidários, são os presidentes dos partidos, porque são eles que vão decidir. Você pode ter a população do Brasil inteira querendo votar numa pessoa. Se nenhum presidente de partido político aceitar que ela se candidate, ela não vai se candidatar. Que tipo de democracia é essa? Então, a gente está vendo a parte de dentro do sistema. As vísceras do sistema ficaram expostas aí com essa fala do Hugo Mota e com todo esse bastidor que a gente já vem trazendo aqui nos outros programas, mostrando que há hoje uma aliança entre centrão, esquerda e ministros do STF.
o que é algo absurdo. Mas que está sendo falado com toda a normalidade nos veículos de comunicação. Eu lembro aqui que a gente mostrou um outro jornalista, inclusive, da Globo News, dizendo que hoje o STF é um dos maiores partidos políticos do Brasil. Está tudo errado, Pitoli. Concordo. Agora, Zizi, o Max diz que o Hugo Mota manda mais que o Marcos Pereira. Corre no bastidor que o Marcos Pereira quer uma cadeira no Supremo. Aí eu fico me perguntando, será que além ou acima, hierarquicamente, de Hugo Mota não está de fato Alexandre de Moraes? Será que é ele que não ocupa esse posto hoje, a ponto de poder dar as cartas e selar ou não selar essas coligações e parcerias Brasil afora? Hugo Mota, ele se mostrou fraco a todo tempo. É o cara da conveniência, é o cara da conivência. Quem manda em quem aí, Zizi? É uma coisa complicada de dizer. Agora, uma coisa o Hugo Mota é dessa oligarquia que manda no Brasil desde o início da República. Ele é uma derivação desse coronelismo nordestino. Pode olhar a família dele. O pai é prefeito, quer ser senador, a mãe era deputada, o avô, o bisavô, todo mundo já era político. E aí é uma questão seguinte, ele fala assim, eu vou escolher Lula porque Lula é a pessoa que é o melhor para o Brasil. Não, é melhor para o umbigo dele, não é melhor para o Brasil. Essas pessoas não estão preocupadas com o Brasil, elas estão preocupadas com manter os privilégios que elas têm ao longo desses anos todos. Tanto que toda a promessa que ele fez para o grupo da direita, por exemplo, que votou nele, porque a votação dele foi recorde. Esse veterano de 35 anos, porque ele está no 4º mandato, imagine, começou com 21, para você ver como é a coisa da família, né? É o seu destino, você vai ser político, meu filho, não tem jeito, você tem que seguir o caminho da família. Né? Então, ele foi eleito com a votação recorde. E ele realmente se mostrou uma aposta ruim, porque representa muito mal o parlamento, né? Vamos ter todo tipo de divergência com Arthur Lira, mas é uma questão até de elegância, de forma de falar, de mostrar algum tipo de aparente, a gente sabe que não é verdade, mas aparente força, né? Como se o legislativo brasileiro fosse realmente independente. Isso ele não fez dia nem hora nenhuma. Suportou várias ofensas do próprio Lula quando falava mal do legislativo lá, como se não fosse com ele, né? Quando falou que o legislativo era o mal do Brasil, num discurso público, tá ele do lado ouvindo o Lula como se nada tivesse acontecido, como se ele nem fosse deputado, quanto mais presidente, né? Então, o que acontece? Aí a gente consegue entender, né? Quem manda em quem, Pitoli, eu tenho dúvida porque o ovo ou a galinha, né? Porque Alexandre de Moraes chega talvez depois dessa equação que a família de Hugo Mota já tem mais tempo do que Alexandre de Moraes. Mas assim, a gente começa a entender o seguinte, aquela pressão dos republicanos para não apoiar Flávio, para não ter uma vice. Né? A gente começa a entender a pressão sobre Cleitinho ou o acerto, não vamos aqui acusar, para ele só realmente, para o republicano só declarar que ele é candidato a governador quando já não pode mais fazer nada com o PL. Né? Porque ele só virou realmente candidato depois daquele chororô, daquela coisa toda, não vamos julgar mais. Fica a desconfiança se isso tudo não era para realmente ele se tornar candidato quando não pudesse mais dar palanque para Flávio. Foi o que aconteceu. Então, diante disso tudo, a gente começa a entender, né, como é que está esse mecanismo, como é que está Moraes pressionando lá embaixo, porque Moraes, para sobreviver, depende de Lula continuar, não há dúvida nenhuma. Né? Se Lula se reelege, ele tem força institucional para impedir o impeachment, e ele também reelege Mota, e ele também reelege Alcolumbre. Então, ele mantém tudo no que está. Né? Então, a gente entende que dessa mistura, tudo junto e misturado, acaba fazendo o que ele quer. Né? E o que ele quer realmente é manter Lula no poder, manter o consórcio, Moraes se tornar, no caso, presidente do Supremo em setembro, que não é tão longe de onde a gente está falando de um ano e pouco na frente. Então, ele quer, tudo está convergindo para isso. Então, como disse Max, está tudo errado, e eu digo um pouco mais. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil?
O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.